Dom Fernando. Dom Fernando de Portugal, nono rei de Portugal, nasceu em Coimbra, a 31 de outubro de 1345 e morreu em Lisboa, a 22 de outubro de 1383. Era filho do rei Dom Pedro I de Portugal e sua mulher, a princesa Dona Constança de Castela. Dom Fernando sucedeu a seu pai em 1367. Foi cognominado o Formoso ou Belo, pela beleza física que inúmeras fontes atestam, e, alternativamente, como o inconsciente ou inconstante, devido à sua desastrosa política externa que ditou 3 guerras com a vizinha Castela, e até ao perigo, após a sua morte, do trono recair em mãos estrangeiras. Com apoio da nobreza local, descontente com a coroa castelhana, Dom Fernando chegou a ser aclamado rei em diversas cidades importantes de norte a sul da Galiza. O início do reinado de Dom Fernando foi marcado pela política externa. Quando Dom Pedro I de Castela morreu sem deixar herdeiros masculinos, Dom Fernando, como bisneto de Dom Sancho IV de Castela, por via feminina, declara-se herdeiro do trono. Outros interessados eram os reis de Aragão e Navarra, bem como o Duque de Lencastre casado com Dona Constança, a filha mais velha de Dom Pedro de Castela. Entretanto Dom Henrique da Trastâmara, irmão bastardo de Pedro, havia-se declarado rei. Depois de 2 campanhas militares sem sucesso, as partes aceitam a intervenção do Papa Gregório XI. Entre os pontos assentes no Tratado de 1371, Dom Fernando é prometido a Dona Leonor de Castela, mas antes que o casamento pudesse ser concretizado, o rei apaixona-se por Dona Leonor Teles de Menezes, mulher de um dos seus cortesãos. Após a rápida anulação do primeiro casamento de Dona Leonor Teles, Dom Fernando casa com ela, publicamente, a 15 de maio de 1372 no mosteiro de Lessa do Baliu. Este acto valeu-lhe forte contestação interna, mas não provocou reação em Dom Henrique de Castela, que prontamente promete a filha a Carlos III de Navarra. Após a paz com Castela, dedicou-se Dom Fernando à administração do reino, mandou reparar muitos castelos e construir outros, e ordenou a construção de novas muralhas em redor de Lisboa e do Porto. Com vista ao desenvolvimento da agricultura, promulgou a Lei das Sesmarias. Por esta lei impedia-se o pousio nas terras suscetíveis de aproveitamento e procurava-se aumentar o número de braços dedicados à agricultura. Durante o reinado de Dom Fernando alargaram-se, também, as relações mercantis com o estrangeiro, relatando Fernão Lopes a presença em Lisboa de numerosos mercadores de diversas nacionalidades. O desenvolvimento da marinha foi, por tudo isto, muito apoiado, tendo o rei tomado várias medidas dignas de nota, tais como autorização do corte de madeiras nas matas reais para a construção de navios a partir de certa tonelagem, isenção total de direitos sobre a importação de ferragens e apetrechos para navios, isenção total de direitos sobre a aquisição de navios já feitos. Muito importante, sem qualquer dúvida, foi a criação da Companhia das Naus, na qual todos os navios tinham que ser registados, pagando uma porcentagem dos lucros de cada viagem para a Caixa Comum. Serviam depois estes fundos para pagar os prejuízos dos navios que se afundassem ou sofressem avarias.
A partir do casamento, Dona Leonor Teles tornara-se cada vez mais influente junto do rei, manobrando a sua intervenção política nas relações exteriores, e ao mesmo tempo cada vez mais impopular. Aparentemente, Dom Fernando mostra-se incapaz de manter uma governação forte e o ambiente político interno ressente-se disso, com intrigas constantes na corte. Em 1382, no fim da guerra com Castela, estipula-se que a única filha legítima de Dom Fernando, Dona Beatriz de Portugal, case com o rei Dom João I de Castela. Esta opção significava uma anexação de Portugal e não foi bem recebida pela classe média e parte da nobreza portuguesa. Quando Dom Fernando morre em 1383, a linha da dinastia de Borgonha chega ao fim. Dona Leonor Teles é nomeada regente em nome da filha e de Dom João de Castela, mas a transição não será pacífica. Respondendo aos apelos de grande parte dos portugueses para manter o país independente, Dom João, mestre de avios e irmão bastardo de Dom Fernando, declara-se rei de Portugal. O resultado foi a crise de 1383 a 1385, um período de interregno, onde o caos político e social dominou. Dom João tornou-se no primeiro rei da dinastia de Aviso em 1385. Os restos mortais de Dom Fernando foram depositados no convento de São Francisco, em Santarém, conforme o deixado em testamento pelo monarca. No século XIX, o túmulo foi alvo de sérios atos de vandalismo e degradação, primeiro como resultado das invasões francesas, quando se partiu uma porção significativa das paredes do sarcófago ao se ter tornado difícil remover a tampa, e da desamortização das ordens religiosas em 1834, quando o convento foi deixado ao abandono. Certo é que os restos mortais do rei se perderam para sempre, não tendo chegado nenhum registro dessa profanação aos dias de hoje. Joaquim Posidónio da Silva, presidente e fundador da Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, toma a iniciativa de transportar o monumento funerário de Dom Fernando para o Museu Arqueológico do Carmo, onde ainda hoje se encontra, em 1875, de modo a salvaguardar a sua integridade e dignidade de mais vandalismo.